Boa noite, alunos, tudo bom? Então, nossas aulas, né, continuam. Hoje vamos tratar, professor Mariano, mais uma vez, filosofia, né? A gente está falando sobre conhecimento, né? Eu falei, acho que na aula passada. Até não se esqueçam, essa semana tem aquela atividade para entregar, né, sobre a última aula lá, né? Hoje vamos tratar sobre ignorância. Ignorância é pouco falado na filosofia. Geralmente você fala do conhecimento, né, da ignorância não. Mas Immanuel Kant, né, aquele filósofo alemão, né, um começo ali do iluminismo, né? Lembram do racionalista que tem aquele livro Crítica da Razão Pura, que escreveu a situação do a priori, imperativo categórico, todos esses conceitos, né? Mas para ele tratou também da ignorância. É muito interessante, foi um dos poucos que trataram do tema. Voltando um pouco mais no tempo, existia uma ignorância como falácia, né, lá em Aristóteles, que era numa disputa de argumento você ignorar, né, ter ignorância sobre o assunto que o outro está falando, que seria uma falácia daí, né? Assim como tem outras falácias, que são argumentos às vezes que você usa autoridade, ou você usa, por exemplo, confusões, né, de raciocínio para enganar outro mesmo. Mas voltando à ignorância do Kant, né, que é relacionada ao conhecimento, ele classificava em objetiva, né, que se relacionava ao fato, né, e a subjetiva, que seria essa ignorância do conhecimento científico, racional, né, que seria positiva até, né, porque você é uma situação de conhecimento do teste mesmo do conhecimento, né, científico, né, um pouco diferente às vezes de uma ignorância de fato, não conheço tal coisa, né, e assim vai. Então, Tocante é um dos poucos assim que trata desse tema, né? Se não o único que eu achei, até peguei num dicionário grande e alguma coisa. E, e sobre Kant, ele tratava da ignorância. Outros filósofos eu até achei que o Voltaire tratasse, outros eu procurei, mas não encontrei muito material, né? Como a ementa pede, né? Que se trate da ignorância, lá eu dei uma olhada. A gente pode falar disso. O Kant também diz que uma é culpável, né, e outra não é culpável, né? O que se dá para falar é que da lei, né, se a gente fala de imperativo categórico, fala de regras, né, e fala de moral. Mas quando você fala de lei, né, ninguém pode dizer que é ignorante que não conhece a lei, né? Isso é um princípio interessante, até de direito, de outras situações posteriores, já que a gente está falando de Kant, né? Tem outro autor parecido que se baseou muito nele, que é o Kelsen, né? Kelsen. E o Kelsen, daí também falei, esse pessoal da lei aqui já, dos direitos, justiça, eles falam que ninguém pode ignorar a lei. Né? Então você não pode, por exemplo, mas eu não sabia que isso era uma árvore de maconha, plantei em casa. Mas eu não sabia que não tinha lei de trânsito, por exemplo, andei a 200 por hora com o meu carro, né? Eu não sabia, isso não pode ser, esse tipo de ignorância não pode ser alegada, né? Que é uma ignorância da lei. Então, para esse tema que é interessante mesmo. Não é nem tanto a subjetiva e a objetiva, mas para a questão da lei, a gente vê que. E da filosofia é interessante, porque a lei parece que é uma consequência ética também, né? A gente tem essa lei porque. E da ética também, você não pode ignorar que você está agindo erroneamente, por exemplo, tratando uma pessoa de modo desumano, ou indo contra a vida, ou contra a propriedade alheia. Então nada disso pode ser alegado. E aí sim, a filosofia em vários pontos ela tratou desse conhecimento. Dá para lembrar, por exemplo, de Rousseau também. Rousseau ele achava que o homem naturalmente era bom, né? Então essa ignorância pro Rousseau aqui, para aquele filósofo do iluminismo, né, seria boa. O que também a gente não pode concordar, porque achar, por exemplo, que por ser silvícola, índio, vamos ver no estado de natureza, né, um homem mais primitivo, pré-histórico, ele era bom? A gente sabe que não, né? Existiam sacrifícios humanos, existia canibalismo, existiam práticas lá na África das mais terríveis possíveis, né? Então aquilo não podia dizer que a ignorância seria boa, né?
Outro a gente já falou de um filósofo que falava de Deus, né? Que a gente não pode ignorar, que tudo seria ignorância fora de Deus, né? O Deus seria o conhecimento aí da teologia, ou, né? Acho que Berkeley, se não me engano, falou disso. Então aquela questão da doutra ignorância, né? E vários filósofos aí, por tabela, trataram, mas geralmente é como uma exclusão do conhecimento, né? Onde não há conhecimento, você conseguiria pensar nesse tema da ignorância. A ignorância em si é pouco tratada aqui em Kant, né, com essa classificação de objetiva e subjetiva, mas material ou não material, né? Mas a gente vê que não é muito. Depois o Popper também fala da questão da falseabilidade, né, que você tem uma ignorância na ciência também, que você teria que primeiro provar ou duvidar, por exemplo, das teorias ali e tudo mais, né? Falsear, né, as hipóteses. E assim vai. Então a ciência, o próprio conhecimento, não só a filosofia, ela tem uma certa noção que nós somos ignorantes até certo limite. Né? Por que isso? Porque em outros momentos da história existiu igreja, existiu poder, existiu reis que tinham a verdade, era uma verdade infalível. Né? Até a verdade papal, por exemplo, era infalível. Né? Existe uma teoria da igreja acho que sobre isso. E hoje em dia tem gente que usa a teoria, por exemplo, da Bíblia infalível. Né? Então a gente vê que essa questão da ignorância, ela transcende, né, a filosofia, ela vai para questões das pessoas, antropológica mesmo também, né? Uma questão histórica também. Né? Quanto da história nós sabemos? Muito pouco. E o que nós sabemos já deu lições, né? Então nós temos uma certa ignorância histórica mesmo. Né? Esses tempos tinha uma foto aqui da cidade, né, com o pessoal com máscara, acho que em 1920. Então já existiu uma quarentena, já existiu uma doença na cidade, só que por algum motivo político ou mesmo de turismo, ninguém fala dessas situações, a gente só fala de coisas boas, né, da cidade. Né, que nem Rio Negrinho, ninguém fala da enchente, né, parece que como se não existisse, a gente sabe que a história nos dá essas lições. Então essa ignorância, por exemplo, comparada com o conhecimento, ela pode ser negativa. Né? Algumas ignorâncias talvez sejam positivas, né? Uma pessoa que não sabe que está doente e de repente morre, e outra pessoa, por exemplo, não sabe dos inimigos, pode ser uma ignorância interessante, ó. Né? Então nem toda ignorância seria negativa, mas a ponto de vista da filosofia, o conhecimento é essencial, e conhecimento da verdade, através da razão, né, pessoal? Desde que a gente começou a estudar filosofia, nós vimos que a razão é essencial. E sempre o conhecimento foi muito valorado na filosofia. Né? Desde Tales de Mileto com a água, desde Anaximandro, desde Platão, Aristóteles, Pitágoras. Todos esses sábios, né? Era uma sabedoria mesmo. E o conhecimento nos leva a algo melhor. A ciência, por exemplo, com a nossa tecnologia. Né? Hoje nós não estaríamos aqui, por exemplo, em EAD, à distância, se não fosse a tecnologia. Né? Então, o conhecimento é importante e a ignorância tem um tom de negativo, né? Um tom de nada mesmo, que nem diria Santo Agostinho, né? Sem um não ser. Né? Então, a gente, da ponto de vista que a gente tem o conhecimento, até a filosofia de Descartes, né? O Descartes começou com esse conhecimento de si mesmo, né? A subjetividade, né? Essa autonomia do sujeito, né? Então, começou a filosofia com um conhecimento, mais uma vez. Então nunca a ignorância, sempre o conhecimento. A ignorância muitas vezes estava nos poderes, nos mitos, autoritarismos, né? Nas mentiras mesmo, né? Que eram contadas para a dominação. E o conhecimento filosófico sempre libertou, sempre ultrapassou esses conhecimentos, entre aspas, falaciosos, né? Que a gente pega em Aristóteles, aqui o pessoal usava muito, né? Precisa ter sofistas, né? Aquele argumento político, né? Eu tenho a verdade, eu sei de tudo, eu sei argumentar melhor, né? Mas geralmente o político ou esse sofista, ele vai do ponto de vista que ele acha melhor, ele só engana, né? Muitas vezes. Então a gente tem que ter um raciocínio crítico, filosófico, como diz Sócrates, né? Nós temos que fazer um raciocínio mais aprofundado daqueles temas que nós pensamos, né? E não entrar nessa ignorância. Né? Porque a ignorância seria achar, por exemplo, conceitos prontos que os outros acham, não pensados, né, não refletidos. E a filosofia desde sempre teve na busca do conhecimento, da razão, o seu foco, né, pessoal?
Mas essa aula foi mais uma, né, pessoal? Eu vou gravar mais uma ou duas essa semana, porque até era pra ter gravado, só não fiz por causa de outros problemas aí. Mas vamos falar mais sobre conhecimento, mais atividades. Não esqueça da atividade, né, para sexta, né? Sobre aquela temática que eu já falei lá. E vamos continuando. A próxima aula acho que eu vou fazer de lógica, mas eu vou colocar um videozinho antes, vou fazer alguns jogos, né, pessoal? Eu vou ver com vocês aí. Se pelo WhatsApp a gente consegue fazer algum tipo de jogo, talvez com figuras, imagens. O certo era ter um baralho, né? Mas não precisa ser baralho de truco, não. É um baralho de símbolos ou outras coisas aí, né? Vamos ver o que a gente faz aí num jogo lógico, né? Pra gente ter uma noção inicial de lógica. Não vamos estudar nada muito aprofundado, só pra gente saber o que é, né? Que existiu aqui em Aristóteles. A gente já falou daquela tese né? O silogismo. A gente já falou de Hegel, né? Tese antítese. A gente falou de várias situações lógicas. A matemática também tem sua lógica, né? E vocês estudam tudo isso e sabem disso. Só que a gente vai estar no modo mais concentrado, né? Para saber o que é. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, né? Estudem e leiam, né? Não percam os links, eu vou mandar links de livros e links de filmes essa semana aí. Valeu!